Entre as muitas histórias dramáticas e poderosas relatadas na Bíblia, a de Sansão é a que desperta mais curiosidade. A história de Sansão chama a atenção de jovens e idosos. Sansão foi o homem mais forte da história da humanidade. Sansão demonstrou sua extraordinária força. Sansão viu uma mulher que chamou sua atenção. Então ele disse para os seus pais conseguir ela para ele. Embora seus pais fossem contra essa decisão de Sansão, porque a mulher não era do povo de Deus, mas sim dos inimigos, os filisteus. Seu pai e sua mãe não perceberam que era da parte de Deus. Sansão insistiu para eles a conseguirem para ele porque ela tinha lhe agradado. Em que sentido aquela mulher filisteia agradava Sansão? Não no sentido de que ela era bela, encantadora, atraente. Sansão foi então para Tina, a cidade da sua futura noiva. Quando chegou, qual os vinhedos de Tina, diz o relato bíblico em Juízes 14, versículo 5, um leão novo veio rugindo ao encontro dele. O Espírito de Deus deu poder a ele de mãos vazias. Ele rasgou o leão em dois. Sansão estava sozinho quando ocorreu essa notável manifestação de força. Ninguém viu aquele feito. Essa foi a primeira vez que Sansão demonstrou sua força. Quando estava voltando para levá-la para casa, ele se desviou para ver o leão morto, e na carcaça do leão havia um enxame de abelhas e mel, de modo que tirou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco para comerem, mas não descontou que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Lembrando-se disso, Sansão apresentou o seguinte enigma aos 30 padrinhos no seu casamento: do comedor saiu comida, e do forte saiu o doce. Se adivinhassem o sentido do enigma, Sansão lhes daria 30 mudas de roupa. E se não adivinhassem, eles teriam de dar-lhe o mesmo por 3 dias. Não conseguiram decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: engane seu marido, de modo que ele dê a resposta do enigma. Senão, queimaremos você e os da casa do seu pai com fogo. Que crueldade! Se os filisteus tratavam assim o seu próprio povo, imagine que perigo corriam os israelitas oprimidos. A mulher amedrontada começou a pressionar Sansão para que ele revelasse a resposta. Finalmente, ele revelou porque ela havia pressionado. Então ela contou ao povo. Quando o povo contou o significado para Sansão do enigma, ele percebeu que sua noiva tinha enganado. Então chegou a oportunidade que Sansão estava esperando. O Espírito de Deus se tornou ativo nele, de modo que desceu a Ascalon e golpeou 30 homens deles e tomou as suas roupas, e deu as mudas aos que declararam o enigma. Que força extraordinária Sansão tinha, golpear 30 homens sozinho. Sansão voltou a Tina. Sansão descobriu que o pai da sua esposa aderiu o casamento a outro homem, acreditando que Sansão a odiava. Sansão disse: desta vez, os filisteus não podem me culpar por lhes prejudicar. Então, Sansão capturou 300 raposas. Depois, pegou tochas, amarrou as raposas de 2 em 2 pela cauda, e colocou uma tocha no meio de cada par de caudas. Então, pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto os feixes como os cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais, queimando as 3 safras principais da Filisteia. Os filisteus cruelmente queimaram a esposa de Sansão e o pai dela, culpando-os pelo acontecido. Em consequência disso, como mostra Juízes, capítulo 15, versículo 8, então eles golpearam um após o outro com uma grande matança. Depois disso, desceu e ficou numa caverna do rochedo de Etão. Note que apenas um homem enfrentou um grande exército e causou uma grande matança. Que força poderosa que Sansão tinha! Uma força extraordinária foi quando ele estava escondido na caverna de Etão. 3.000 homens de Judá desceram à caverna de Etão e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Então, por que você fez isso conosco? Ele lhes disse: eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo. Mas eles lhe disseram: viemos capturar a você para entregá-lo aos filisteus. Assim, eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo. Quando ele chegou à lei, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo, e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou e com ela matou 1000 homens.
Sansão estava determinado a seguir o seu objetivo, lutar contra os filisteus, inimigos de Deus. Foi por isso que se hospedou por uma noite na casa de uma mulher. Em casa, Sansão não tinha intenções imorais, mas precisava de um alojamento na cidade inimiga. Foi dito aos gazitas que Sansão estava ali. Então, eles o cercaram e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira no portão da cidade, ficando quietos a noite toda, pensando: quando amanhecer, nós o mataremos. No entanto, Sansão ficou deitado ali até a meia-noite. Então, ele se levantou à meia-noite e segurou os portões da cidade junto com as duas ombreiras, e os arrancou, junto com a tranca. Ele os pôs sobre os ombros, e os carregou para cima ao cume do monte, que fica em frente a Hebrom, 60 quilômetros de distância. Sansão fez isso com a aprovação divina, e a força dada por Deus. Ele foi enganado. Mas, como aconteceu que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, então, os governantes dos filisteus se dirigiram a ela e disseram: engane Sansão, e descubra o que lhe dá tanta força, e como podemos dominá-lo. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. 3 vezes Sansão deu informações falsas a Dalila, e 3 vezes ela o traiu, por tentar entregá-lo aos inimigos dele, assediando-o o tempo todo com suas palavras, e estando com ele, a alma dele ficou impaciente. Sansão finalmente revelou a verdade: seu cabelo nunca foi cortado. Se isso acontecesse, ele ficaria fraco e se tornaria igual aos outros homens. O resultado foi a derrota de Sansão. Dalila manobrou a situação para que o cabelo dele fosse cortado. Na verdade, o poder de Sansão não estava literalmente no seu cabelo. O cabelo simplesmente representava o relacionamento especial que ele, como Nazireu, tinha com Deus. Quando Sansão permitiu que uma situação comprometesse sua condição especial com Deus, tendo o cabelo cortado, o Deus Todo-Poderoso se retirou dele. Os filisteus então dominaram Sansão, chegaram e o puseram na prisão. Alegre pela derrota dos filisteus, agradeceram ao seu deus Dengan na celebração de vitória. Levaram Sansão ao templo de Dengan para mostrar a força do seu deus. Mas Sansão sabia o verdadeiro motivo da sua derrota. Sabia por que Deus o abandonou. E Sansão se arrependeu do seu erro, enquanto na prisão seu cabelo voltou a crescer profundamente. Que ação tomaria diante de milhares de filisteus? Soberano Senhor, orou Sansão, por favor, lembra-te de mim, e fortalece-me só esta vez. Por favor, outro verdadeiro Deus. Vingue-me dos filisteus. Ele se apoiou então nas 2 colunas centrais do templo, e se encurvou com poder. A casa caiu os senhores do eixo, e sobre todo o povo que havia nela. De modo que os mortos que ele entregou à morte, incluindo ele mesmo, vieram a ser mais do que os que entregou à morte durante a sua vida. Não havia entre os homens alguém com força física igual a de Sansão. Seus atos poderosos foram verdadeiramente notáveis. Mais importante, porém, a palavra de Deus menciona Sansão como estando entre os que tiveram forte fé. Essa mensagem é para você, que chegou até aqui. Peço a você que se inscreva no canal, deixe um comentário e um gostei. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Obrigado por assistir e até a próxima.